de maneira qualquer. Nós vamos diluir a sua essência. Então veja bem, ele diz assim, da mesma maneira. Agora, da mesma maneira o quê? Aí tem esse vocábulo que eu falei para vocês, esse vocábulo aqui, também. Significa, ele está acumulando tudo que ele vinha falando. A glória que há de ser revelada em nós, esses filhos maduros, esses ruiós, que a natureza aguarda que eles sejam manifestados. Por que a natureza aguarda que eles sejam manifestados? Porque eles fazem parte desse processo da restauração de todas as coisas. Porque Deus não vai fazer nada nessa terra sem esses filhos maduros. Eles estarão aqui e eles estão aqui para poder consumar, por meio da capacitação do Espírito Santo, aquilo que Deus lhes confiou. Então nós temos aqui duas frases interessantes. Uma está em Efésios 4 e a outra está em 1 Coríntios 3,13, quando fala da obra de cada um. Lê em Efésios 4, quando você começa a ler a partir do versículo 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, você vai lendo para a obra do ministério. Olha essa frase, a obra do ministério. Então nós temos a obra do ministério, temos a obra de cada um. Deus, Ele está por meio dos ministérios, mas também por meio de cada um, como está em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 13, você vai ver a singularidade, as particularidades de cada membro do corpo de Cristo, funcionando para que Deus tenha edificação da sua casa. Então, queridos, escute isto. Um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Um dia Ele vai colocar todas as coisas aos pés do seu Filho Jesus. Como Ele vai fazer isso? Ele fará isso através da igreja. O evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Quem vai pregar esse evangelho do reino em testemunho a todas as nações? Estes filhos maduros. Paulo diz em Romanos 16, 20, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quem é que vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés? Estes filhos maduros. Quem estará apressando ou está apressando a volta do Senhor Jesus? Estes filhos maduros. Quem está hoje sustentando o testemunho da vitória de Cristo nesse mundo? Estes filhos maduros. Mas eles não farão isso sozinhos, porque eles estão sendo habilitados, capacitados, enchidos pelo Espírito Santo para realizar esta obra. Então, amados, quando você lê esse texto, ele diz, e da mesma maneira, também o Espírito pega firme conosco. Olha essa palavra, pega firme, ajuda. O termo aqui, assistir, ou ajuda, como está lá no original, é pega firme. O Espírito Santo pega firme. Porque, irmãos, se Ele não pega firme conosco, nós vamos nos distrair. Se Ele não pega firme conosco, nós vamos viver nosso próprio e particular chamamento. Nós vamos nos distrair com tantas coisas. Nós vamos nos envolver com coisas que Deus não está envolvido. Então você vê que o que Paulo está dando ênfase aqui é sobre o ministério do Espírito nesse tempo. Ele pega firme conosco. Por que ele pega firme conosco? Observe o que ele diz. Ele pega firme em nossas debilidades, em nossas fraquezas. Porque o que havemos de pedir como convém, eu quero que você note essa palavra, convém. Está vendo aqui? Convém. É a terceira pessoa do singular, do presente ativo de ligar. Precisa fazer essa tradução, irmãos. Terceira pessoa do singular, do presente ativo de ligar. Olha que muda tudo esse texto. Não sabemos orar como convém. Não é bem assim. Quando você traduz essa palavra conforme ela está no seu texto original, significa ligar. Existe um texto que vai te ajudar a entender essa palavra. É o mesmo termo lá no original. Mateus 18, 18. O que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus. O que for desligado na terra, terá sido desligado nos céus. Então o que Paulo está dizendo? Nós não sabemos ligar os céus na terra. Nós não sabemos orar ligando os céus na terra. Porque somos fracos, somos frágeis. Irmãos, ele não está falando aqui da oração no sentido geral. Ou está? Claro que não. O contexto proíbe você de interpretar e de pensar assim.
Ele está falando da oração que nos leva a tocar as esferas mais elevadas do nosso chamamento. Permita-me repetir isto. Quando ele diz, não sabemos orar como convém, nós não sabemos orar ligando os céus na terra. O que ele quer dizer, analisando apenas esta frase, analisando esta oração, dentro deste contexto, o que significa? Que nós não sabemos ligar os céus na terra. O que significa, mais ainda, é que esta oração aqui, que ele está falando de ligar os céus na terra, é a oração que nos leva a tocar as esferas mais elevadas do nosso chamamento. Porque, irmãos, nós pensamos em ganhar almas. Amém. Graças a Deus temos que ganhar almas. Temos que pregar o evangelho, a tempo fora de tempo. Pensamos sempre nessas coisas, em fazer a obra de Deus aqui, em ir para um lugar e para o outro. Pensamos em comunhão. Todas essas coisas são preciosas e indispensáveis para a realidade da vida do corpo de Cristo. Mas Paulo está tocando coisas mais altas. Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele conhece nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos incapazes de enxergar a grandeza do nosso chamamento. Que o nosso chamamento ultrapassa a questão apenas deste mundo. Mas tem também uma questão cósmica, uma questão muito mais elevada. Esse mundo está